Vamos lá. Pode abrir o slide aqui? Sim. Vamos lá. Espera aqui um pouco tempo. Ah, tá. Deixa eu só ver aqui. Oi, Márcia, tudo bem? Aqui é Giovanni. Pessoal, vamos continuar então, né? Vamos continuar a nossa aula então. Quando eu falei para vocês aí do método de escala gráfica, é esse método aí, ó, tá? Eu sabia que eu tinha construído aí um exemplo para vocês de método de escala gráfica, que a gente estava comentando. Então, o método de escala gráfica para avaliação de desempenho, ele é quantitativo, né? A gente consegue, só que tem a única desvantagem é essa, que é de limitar, às vezes, os fatores, tá? Mas esse é o modelo aí da escala gráfica, tá bom? Tudo bem? Professora, Sim. então, é a Alessandra. Sim. Esse método de escala gráfica também pode ser usado em formato de pizza, não é? A divisão? Sim, pode. O tipo de gráfico daí pode ser escolhido, né? Pode ser através de colunas, de torres, de pizza. Aí a forma daí depende muito do software, da forma como você vai fazer o modelo para ser apresentado. Pode sim. Tudo bem? Oi? Alessandra, estava falando. Oi, Alessandra, entendeu? Oi? Oi, voltou. Estava Ah, travando. tá. Então, pode sim, Alessandra. O modelo não importa, né? Do gráfico. Pode ser pizza, pode ser coluna, pode ser de torres, tá? Não tem problema, não. Porque lá no meu serviço a gente usa para fazer esse gráfico, só que ele é em formato de pizza e tem a porcentagem, né? Isso, é esse de escala gráfica. Então, a avaliação do desempenho é feita através de escala gráfica, né? É fácil, né, para fazer leitura, né? É, Uhum. Joia. Bom, bom, bom. Qual que é a empresa que tu trabalha? o Resolve Palmas. Como? O Resolve Palmas. Ah, tá, o Resolve Palmas. Joia, joia, joia. Então, é bom, facilita bastante a leitura aí do RH, né? Uhum. Ok. Vamos voltar lá naquele outro slide, aquele que eu estava falando, que era dos incidentes críticos, isso. Bom, em relação a esse dos incidentes críticos, então eu vou pegar um problema isolado, tá? Acabei de falar para vocês, não sei se todos acabaram entendendo, mas eu pego uma problemática do colaborador e eu faço a avaliação nesse item, seja ele né, o que está me causando, o que ele tem me trazido, mas é uma excepcionalidade, tá? Por isso que a gente chama de método de incidentes críticos.
Nesse método dos incidentes críticos, ó, a gente tem aí também um modelinho aí de avaliação. Ó. Eu vou passar para vocês tudo isso, tá? Então, eu tenho aí uma problemática em si, eu vou analisar quais são os itens, não vou analisar só o que é negativo, mas vou analisar os dois itens, né? Os aspectos positivos e os negativos. Vamos ver os negativos primeiro. A pessoa, ela apresenta muitos erros, ela sabe lidar com as pessoas dentro do lado positivo, ela tem facilidade para trabalhar em equipe, ou falta, né, uma visão, uma percepção ampla do assunto. Ela apresenta ideias inovadoras, é alguém criativo, ou ela demora para tomar decisões? Qual que é os itens? Ela tem características de liderança, ou ela tem um espírito conservador, bitolado, fechado? Ela tem uma facilidade de argumentação, ou ela tem dificuldade em lidar com números ou com situações novas? É uma pessoa, um colaborador de espírito altamente empreendedor, ou a comunicação dele é deficiente? Né? Eu pego aí e faço essa avaliação desse colaborador. Mas essa avaliação de desempenho de incidentes críticos geralmente se faz aí com um percentual que esteja realmente apresentando alguma situação, tá? Não é um tipo de avaliação que eu vou fazer com toda a equipe, tá? Não há uma necessidade, às vezes, de fazer isso, certo? Vamos lá, vamos avançando. Qual que é as vantagens aí do método dos incidentes críticos? As vantagens. Ela avalia o desempenho, seja bom ou ruim. Vamos supor que eu quero fazer uma avaliação de incidente crítico, mas a pessoa, não necessariamente ela está fazendo alguma coisa ruim, mas eu vou avaliar porque ela tem mostrado um resultado muito diferente dos outros. Ela tem se destacado, né, numa área específica. Não posso fazer aí específica dela, né, e avaliar o que ela tem de bom. Ela enfatiza os aspectos excepcionais do desempenho, alguma coisa que destoa, muito diferente. As exceções positivas devem ser realçadas e melhor aplicadas, enquanto as negativas devem ser eliminadas e corrigidas. Aí a gente vai chamar no individual essa pessoa e vai fazer a devolutiva do feedback, né? Vai dar esse feedback. É um método de fácil montagem, fácil utilização. E quais seriam as desvantagens desses incidentes críticos? Ela não se preocupa, às vezes, com os aspectos normais do desempenho. O nome diz incidentes críticos, né? É algo excepcional. Ela, às vezes, uma desvantagem, ela peca por se fixar em poucos aspectos do desempenho, uma área específica. Aí a tendência é pela parcialidade. Outro tipo de avaliação de desempenho é o método das escolhas forçadas. O que seria esse tipo de avaliação? Olha, gente, o tanto de material e tipos diferentes que a gente tem de avaliação de desempenho. Sem falar naqueles 3 que foram citados, né? No início lá, e que foi colocado na prova, de 90, de 180 graus, de 360. Tem mais esses tipos aí específicos. O método da escolha forçada. O instrumento contém várias fases sobre o desempenho do colaborador. E o avaliador escolhe as que melhor identificam o desempenho de cada um deles. O avaliador é forçado a considerar somente os aspectos do trabalho. Às vezes não é avaliado a questão pessoal, os aspectos, às vezes, comportamentais. É um tipo de avaliação, essa das escolhas forçadas, onde a gente, olha o modelinho, ó, onde a gente tem, às vezes,
os pontos positivos e os negativos, eu vou avaliar aí. Ó. Em relação a esse item, a pessoa apresenta uma produção elevada, ela tem um comportamento dinâmico, ela tem dificuldade com números, é muito sociável, só nesse bloco. Aí eu vou só pontuar como que ela é nesse item. Ela tem um ponto forte, é mais ou menos. Um outro item, como ela é em relação à dificuldade em lidar com pessoas, tem iniciativa, gosta de reclamar, são alguns itens que a gente faz a avaliação dela aí, né? Tem espírito de equipe, gosta de ordem, ela não suporta pressão, aceita crítica construtiva. Como que ela se mostra em relação a um nível de trabalho específico? Tem boa memória, se expressa bem, como é a comunicação, decide com dificuldade as coisas, oferece boas sugestões. Podem ver assim que os itens são muito focados a nível profissional, né? Dos itens que são aí desse tipo de avaliação de desempenho. Estamos sem voz, né? Dor de garganta. Nesse item das escolhas forçadas, nesse método, quais as vantagens? Ela evita o efeito de generalização, de generalizar os colaboradores, né? Generalizar e colocar todos assim no mesmo âmbito. Ela evita o efeito de generalização, até porque é muito focada, né? Ela tira a influência pessoal do avaliador, a subjetividade. Olha que importante isso. Eu não vou colocar achismos. Ah, não, eu tenho uma impressão de determinado colaborador. Nesse tipo de método das escolhas forçadas, a vantagem é que tira a influência do avaliador. Né? A situação fica bem objetiva. Né? Ele tira a influência pessoal do avaliador, ou seja, ele tira a subjetividade. O que é a subjetividade? É aquilo que fica no ar. Né? Objetividade é aquilo que eu tenho certeza absoluta. E não requer treinamento do avaliador para aplicar esse tipo de avaliação de desempenho das escolhas forçadas. A gente pode aplicar, mas não precisa, assim, às vezes tem um conhecimento muito profundo para fazer a aplicação. Quais são as desvantagens dessa avaliação? Um método por escolha forçada. A desvantagem, complexa no planejamento e na construção do instrumento. Vocês veem que tudo feitinho lá por blocos. Ela não proporciona uma visão global dos resultados da avaliação. Não provoca retroação. Nem permite comparações, né? Ela é muito taxativa. É uma técnica pouco conclusiva a respeito dos resultados. E nem uma participação ativa do avaliado. Eu vou avaliar, mas o colaborador avaliado, ele não tem participação. Tá? Isso fica assim muito pessoal, né? Voltando aí na questão de não provocar retroação de dados, é um efeito, às vezes, ele não volta, né, nos dados anteriores. Retroação, retroceder, é voltar. Tá? Então, ele não provoca essa retroação. Outro tipo de avaliação. Olha como temos opções. O método comparativo. O nome a gente já consegue ir associando, né? Ele consiste em comparações entre dois colaboradores ou entre um colaborador e um grupo onde ele atua
para mim conseguir classificar esses colaboradores quanto aos fatores escolhidos. Gente, quero só assim pedir uma desculpa para vocês, é um material às vezes que a gente usa, e aí, de repente, vocês estão pensando, nossa, mas a professora vive falando para a gente não utilizar aí o termo funcionário, empregado, né? Então, assim, por isso que quando eu falo, esse é um material mais antigo, então, assim, não modifiquei, mas eu tenho falado para vocês verbalmente para a gente mudar essa nomenclatura, a gente utilizar muito colaborador, tá? E equipe, tá? Então, assim, enquanto eu estou falando, eu já estou modificando com vocês, tá? Então, o método comparativo, como o nome diz, ele faz comparações entre um colaborador e outro. Bom, então deixa eu ver como é que está o José e como é que está o Francisco. Né? Na mesma área de atuação, eu consigo comparar os dois através de alguns itens que eu vou, os fatores, às vezes a gente acaba criando junto com a nossa chefia imediata, com a diretoria. Os fatores a gente cria. Né? Qual é o objetivo? Qual é o perfil do colaborador que nós queremos na nossa organização? Então, os fatores não é nada engessado. Os fatores, quando a gente vai criar uma avaliação de desempenho, vocês precisam sentar com o superior imediato de vocês, do RH, com o diretor, com o gestor, e criar, junto com ele, qual é o perfil dessa vaga. E com ele vocês vão criar os fatores que vão ser avaliados, certo? Não é nada engessado. Vamos lá. O método de ensaio. Outro tipo. É um método subjetivo, meio que no ar, no qual o avaliador escreve pequenas redações, pequenos textos sobre o desempenho dos colaboradores e nas atividades desenvolvidas por ele, num período determinado. Aí, de repente, vocês estão pensando, professora, mas qual que seria? De quanto em quanto tempo a gente faz avaliação de desempenho? Né? Talvez seja uma pergunta, uma dúvida que vocês têm. Já que a gente está falando aí também desse outro tipo de avaliação, que é o método de ensaio, do ensaio. Então, o método do ensaio, eu vou escrever pequenos textos, mas isso não me permite fazer essa avaliação quando eu tenho uma equipe muito grande. Imaginem vocês, nós, gestores de RH, eu tenho uma equipe de 150, 200 funcionários, colaboradores, perdão, e eu vou fazer aí pequenos textos sobre cada um. A gente vai perder muito tempo com isso. Então, o método de ensaio, ele é aplicado, mas quando eu tenho uma equipe reduzida, uma equipe menor, tá? Empresas de médio, grande porte, não é muito indicado esse tipo de avaliação de desempenho, tá? Porque demanda muito tempo da gente. Tudo bem? Então, pessoal, a gente está aí ainda com um tempinho, mas eu gostaria de deixar esse tempo para vocês comentarem o que quiserem, a gente já tirar aí algumas dúvidas que tiverem em relação a essa aula agora, tá? E aí eu não vou entrar no outro item, que é a qualidade de vida, que a gente vai entrar amanhã, senão a aula vai ficar quebrada, tá? E até assim minha garganta vem grito por aí. Mas eu fiz o teste de Covid hoje, não estou com Covid, viu? Só dor de garganta mesmo. Mas em relação aos tipos aí de avaliação, gostaria de deixar em aberto e já a gente tirar as dúvidas agora, para a gente não ir acumulando conteúdo. Como é que vocês estão? Querem comentar alguma coisa? Sim, professora Valéria. Eu queria lhe perguntar, assim, essa é a função do RH. Então, toda pessoa, todo funcionário, pretendente funcionário da empresa, a gente tem que fazer esse tipo de avaliação, ou essas avaliações são aplicadas dentro da empresa com o funcionário já efetivado?
A avaliação de desempenho você só consegue fazer, Valéria, quando você já tem a pessoa trabalhando, né? Sim, mas é a entrevista quando a gente faz um tipo de avaliação, é inclusa já dentro desse Não, perfil? Não. Daí você vai fazer uma entrevista de trabalho. Uma entrevista onde você pode até avaliar conforme a tua experiência já de seleção, de treinamento, mas não entra nesses critérios. Esse tipo de avaliação de desempenho seria para alguém que já está trabalhando. Ela pode estar funcionário que está prestando serviço já à empresa. Isso, pode ser que ele esteja trabalhando aí há 15 dias, há 30 dias, pode ser pouco tempo, né? Pode ser assim numa experiência de 30 dias. Tu já consegue avaliar ele para ver como ele é. Uma experiência de 30, vamos colocar, né? Porque 15 dias ainda ele está pegando o processo, aprendendo como é, né, o trabalho, está em treinamento. Mas você já consegue avaliar ele também. Mas esse tipo de avaliação não seria numa contratação inicial, é outro tipo, tá? Acho que é porque eu confundi, porque a senhora falou desses itens, assim, quando a gente vai ser contratada, a pessoa avalia a gente, né? Sim. O contratante avalia lá o colaborador, aí ele tem referências, e a pessoa vai atrás daquela referência, tem um perfil, então aí você vai fazer uma análise, então acho que eu confundi. Mas essa avaliação que nós estamos falando aqui, olha, veja bem, Valéria, avaliação de desempenho, AD, avaliação de desempenho. Ela não é uma avaliação de contratação, ou que seria, em outras palavras, dentro dos nossos modelos organizacionais, uma entrevista de trabalho, uma aplicação de teste, que às vezes vocês vão aplicar e vão avaliar a pessoa se ela está apta ou não para trabalhar. Essa avaliação... Você falando, não entendeu. Assim, o que eu entendi, assim, a avaliação de desempenho da pessoa, entendeu? Com relação a outra empresa, né? Na proposta da que a pessoa está pondo ali de currículos, foi nesse sentido. Mas agora eu entendi o que a senhora quis dizer. Tá? Olha só, em relação a esse item, assim, por exemplo, que a gente vai... É diferente dentro dos critérios, Valéria, eu fazer uma entrevista de trabalho, de seleção e treinamento. Eu estou fazendo uma entrevista, estou avaliando a pessoa, observando as experiências anteriores, mas eu não consigo avaliar esse desempenho dele, porque ele não começou a trabalhar ainda, tu entendeu? Sim, professora, mas a senhora está entendendo o que eu queria dizer? É porque, assim, a pessoa trabalhou, ela tem informações, entendeu? Eu confundi, mas eu entendi agora o que a senhora falou. Então, realmente não tem nada a ver mesmo, não. Mais alguém? Vamos tirar as dúvidas agora, né? Senão vai acumulando conteúdo. Alguém já passou, tem passado, além aí do pessoal do Resolve Palmas, que tem, das meninas que tem compartilhado com a gente, que já faz, né? Mais alguém já passou por essa experiência de avaliação de desempenho? Já aplicou? Oi? Mais alguém? Eu acho que quem trabalha tem mais experiência, assim, para falar a respeito disso. Eu nunca trabalhei, né, nessa área, então por isso que eu fiz essa pergunta. Tá. Valéria, não sei se você lembra ou se você estava, acho que foi primeira ou segunda aula que a gente iniciou. Se vocês quiserem anotar aí, qual que é a primeira etapa? Então, assim que a gente faz, vou fazer aqui um esqueminha para mim poder ir falando para vocês. Diminui um pouco mais. A primeira etapa dentro de um RH, a gente tem uma parte que a gente faz que chama recrutamento e seleção, tá? É uma parte, é uma atribuição, vamos dizer assim, do RH, né? Que é o treinamento, é o recrutamento e a seleção. Então, vamos supor, a empresa que você trabalha, Valéria, vamos supor que ela tem uma vaga disponível. Ela vai abrir, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui uma empresa, aqui em Palmas, que tem como exemplo. Vamos pegar aqui o supermercado, o Quarteto. Eu trabalho no RH do Quarteto
E vem minha chefia, eu trabalho no RH, e vem minha chefia e diz assim, Valéria, você é do RH, a gente vai abrir 3 vagas. Uma vaga de caixa, uma de empacotador e uma de açougueiro. Tá? Tá acompanhando meu raciocínio? Sim, tô. Tá. Primeira coisa que vocês vão dizer. Essas vagas são temporárias ou efetivas? Porque, às vezes, o supermercado, que no caso eu estou citando aqui o quarteto, ele vai contratar por uma demanda, vamos supor, agora, final do ano. As vendas aumentam muito, ela é tempestiva, assim, ela é... nós vamos contratar, mas é só por 2, 3 meses, entendeu? Então, a Sim. primeira pergunta do RH tem que ser essa. Essa vaga, ela é fixa ou ela é temporária? Como é? O senhor pode me falar mais? Daí ele vai dizer para você, olha, essa vaga é efetiva, é para ficar realmente porque a gente está com desfalque. Esse é um trabalho. Daí você vai perguntar, ou melhor, você já vai saber na tua cabeça o plano de cargos e salários. É outro item do RH. Anota aí. Plano de cargos e salários. Eu, como gestora do RH, eu tenho que saber quanto que cada um na empresa ganha. Eu tenho que ter um plano de cargo e salário. Eu tenho que saber quanto que ganha o meu gerente, eu tenho que saber quanto que ganha os caixas, eu tenho que saber quanto que ganha o açougueiro, quanto que ganha as pessoas do serviço geral. Eu tenho que ter um plano de cargos e salários. É um outro item do RH. Eu tenho que ter isso. Tá? Até para poder divulgar a vaga. Ou para quando essas pessoas vierem deixar o currículo, eu poder dizer para elas quanto elas vão ganhar. Que isso as pessoas perguntam, muito bem. A vaga é para mim trabalhar como açougueiro. Pode falar. Oi. Tu cortou o áudio? Não? Não, eu acho que a pessoa coisou sem querer, professora. Pode Tá. continuar. Tu está entendendo? Então, assim, é um Sim, outro estou item, entendendo. plano de cargo de salário. Também é uma atribuição do RH. Olha quanto trabalho que tem o RH. Tá. Daí, o recrutamento e seleção. Então, a vaga é efetiva, é para contratar. Eu tenho que ter também no RH, anotem aí, é papel do RH, descrição de cargos. Descrição de cargos. Por quê? Isso vocês vão fazer junto com o gestor, com o dono da empresa. Qual que é o perfil que uma pessoa do açougue ela tem que ter para trabalhar no açougue? Ela tem que ter uma certa experiência. Não vou pegar alguém que trabalhava como pedreiro ou numa construção civil e às vezes eu vou dizer, não, eu vou te dar essa oportunidade de açougueiro. É capaz dele se cortar uma mão fora no primeiro dia do açougue. Concordam comigo? Que é um cargo que exige uma certa preparação, um certo treinamento. Tá? Então, tem algumas situações, vamos supor, uma vaga de caixa. A pessoa, tudo bem, não exige muito dela ter trabalhado já de caixa. Não, mas vocês vão ter que aplicar para ela um certo teste de raciocínio lógico. Uma caixa de supermercado, ela tem que ter uma preparação e um lógico matemático rápido. Eu não serviria para trabalhar de caixa. Porque a minha matemática, o meu lógico matemático é péssimo. Eu sou boa na área de humanas, mas na área de exatas eu sou um zero à esquerda. Não me peça para dividir, para multiplicar, para somar nada. Eu só faço da calculadora. Minha cabeça é ruim para lógica matemática. Eu não serviria para vaga de caixa. Então, assim, são cargos que eu preciso ter uma descrição de cargos, o nome é esse, dentro do RH. Qual é o perfil para essa vaga de açougueiro? Ele tem que ter agilidade, ele tem que ter experiência em cortes, ele tem que, porque tem um jeito, um manejo de cortar uma carne, que se eu cortar uma carne lá, eu perco a peça.
eu deixo a carne dura, eu tenho uma linha de corte. Então, assim, tem perfis de cargos que eu preciso saber na empresa. Por isso que a gente tem que fazer isso, né? Essa descrição de cargo. Para mim, na hora de contratar, eu saber qual é o perfil que eu vou selecionar. É uma atribuição do RH. Treinamento. Não, treinamento não. Vamos para outra etapa, que é do RH. Integração. Faço a entrevista inicial, disponibilizo a vaga. Preciso de um açougueiro, de um caixa para o mercado. Disponibilizo lá no site do mercado, vou colocar nas agências de emprego, vou colocar nos jornais, no WhatsApp, divulgo a vaga, tá? Com o perfil. Interessados, enviar currículo para o e-mail tal, para a empresa tal, para o RH. Vocês vão ter lá um e-mail profissional onde a pessoa vai mandar lá os currículos. Vocês vão dividir esses currículos e vão marcar a entrevista com a pessoa. Olha, esse aqui se encaixa, vamos marcar a entrevista. Entrevista inicial. É aquele tete a tete que você vai fazer com a pessoa, olhando para ela. Então, me fala um pouquinho sobre você, eu estou com o seu currículo aqui na mão, gostaria que você me falasse melhor. Duas coisas bem importantes que eu sempre fazia, quando eu fazia recrutamento e seleção, me fale sobre você. Aí a pessoa, às vezes, ela dá aquela engasgada, né? Muito bem. Me fale uma qualidade que você tem. Aí ela vai falar, sou boa nisso. Me fala um defeito, né? Um defeito, um desafio. Às vezes você tem que falar assim, porque a pessoa às vezes não vai saber na nossa linguagem aí organizacional. Me fala alguma coisa que você precisa melhorar em você. Dificilmente a pessoa fala. Ela tem dificuldade de falar sobre isso, entendeu? E é uma pergunta bem comum dos gestores de RH fazer. Me fala alguma coisa que você precisa melhorar em você. Todo mundo tem. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem um item para melhorar. E a gente precisa encontrar uma... eu não vou falar, por exemplo, eu estou procurando emprego, se eu ouvir de um colaborador, olha, eu tenho um grande desafio, que é um defeito que eu tenho com questão de horário. Nossa, eu durmo demais, não consigo me acordar de manhã cedo. Vocês vão dar uma oportunidade para uma pessoa dessa? Talvez sim, mas num horário que ele tenha que trabalhar, talvez à tarde, num horário à noite, porque ele tem dificuldade de acordar cedo. Ou talvez você nem vai oportunizar para ele uma vaga de trabalho. A pessoa já está falando que vive atrasada, que tem problema com horário. Então, é um item que a gente precisa pesar, tá? Então, o recrutamento, a entrevista. Muitas empresas, às vezes, fazem esses intercâmbios, perguntam, dão umas ligadinhas para os RH das empresas para saber. Escuta, me fala um pouquinho desse colaborador, qual foi o motivo da saída, o que aconteceu, como ele era. Às vezes há esse cruzamento de RH para RH, para a gente entender um pouquinho melhor como é cada colaborador. Tá bom? E o que mais? Depois, o treinamento. Preciso treinar essa pessoa. Também faz parte do RH. Outro item do RH também. Eu preciso fazer a integração dele. Começou a trabalhar, eu preciso levar ele em todos os setores da empresa para todo mundo conhecer. Senão vão ver lá o fulano e vai dizer, ué, quem que é aquele lá? Eu nem conheço. A gente precisa fazer o processo de integração. Também responsabilidade do RH. Preciso fazer as avaliações, que é essa de desempenho. Avaliar os primeiros 15 dias, os primeiros 30 dias, os 90 dias, ter um feedback da chefia para ver se ele vai continuar ou não. E ouvir dele também, fazer uma autoavaliação, para que a pessoa faça uma autoavaliação, certo? Então, são alguns processos. Outro item, vamos supor que a pessoa não vai ficar trabalhando mais. Faço com ele o processo, que é do desligamento. Eu vou desligar ele. Você sabe qual é o motivo por que você está sendo desligado? A empresa te deu oportunidade,
e tal, mas você realmente não cumpriu, você já foi chamado aqui, foi, né, te dado um prazo de melhoria, nesse prazo você não melhorou, papapá, né, a gente quer te agradecer, queria ouvir de você como foi essa experiência. A pessoa ela não pode sair com raiva da empresa, ela tem que sair ainda agradecendo você, ela não pode sair falando mal. Então, a gente tem que fazer também entrevista de desligamento. Então, são alguns processos, não sei se deu para entender a Valéria, os colegas. Entendi, professor, não foi ótimo. Aí, Mas veja, assim, que são muito, a gente tem muito trabalho, né, o RH. E tem mais coisas que não deu ainda para mim falar. Eu estou ficando sem voz já, porque eu estou realmente meio febril. Podia fazer pergunta. Não, mas tranquilo, pode mesmo, né? A pergunta explanou uma resposta imensa. Olha, enorme a resposta. Mas é que o pessoal todo fica caladinho aí. Pode falar, Lucas. Fala aí, Lucas. Eu tô mais calado porque eu tô numa batalha aqui com a aranha caranguejeira que tá dentro do meu quarto. Ai, não, Lucas. Pelo amor de Deus. Eu não Aí daria eu conta. parei. Tem que matar. Acha aí. Tem que matar, tem que achar a bicha e ela entrando Alô? lá dentro do quarto. Deus o livre. Como é que eu vou dizer? Ai, Lucas. Gente, mais alguém tem alguma dúvida? A gente tem ainda 4 minutos. Mais alguém? Eu estou aqui para tirar as dúvidas de você. Professora, Fala. assim, eu sinceramente fiquei meio desatento hoje, mas eu entendi algumas coisas. Tem vários métodos de você usar, e cada um tem, tipo, um foco em fazer alguma coisa. Ele não é igual, não é o mesmo objetivo, pelo que eu entendi. Alguns podem ter até objetivos meio que semelhantes, ou até um pouco semelhantes, mas eles não são igual. Cada um é para uma ocasião diferente. Isso mesmo. Crítico, ou comparativo é quando você faz comparação entre um funcionário que pode estar indo bem contra um que está indo mal. Fala, olha, esse aqui está fazendo isso aqui, ele está conseguindo, e você não. Entendeu? Tenta se espelhar nele aqui, vamos dar mais uma oportunidade para você, vamos ver se vai dar tudo certo. Fica mais com ele, fica mais próximo dele, vou até chamar ele aqui para te ajudar, para te orientar. Entendeu? Ser atencioso. E no crítico, pode ser uma crítica positiva ou negativa também, né, professor? Sim, pode sim. E esse método comparativo, a gente pode também, quando a gente vai promover, né, fazer promoções. Eu consigo ter uma visão, por exemplo, nossa, por que ciclano vai ser promovido? O que ele tem? Né? Eu acabo comparando, não tem como. Eu vou comparar ele com outros, mas por que ele se sobressaiu? Né? Então, eu acabo usando muito essa avaliação do método comparativo em casos de promoções, né? A gente consegue. Só que eu tenho minha dúvida do método comparativo, porque o método comparativo eu estava pensando assim, vai que rola uma competitividade, só que não saudável quando você faz um método comparativo, o cara tem a mente fechada, vamos dizer assim, e fala, ó, tá me comparando com aquele cara. Aí começa, sabe? Tipo, eu acho um pouco mais arriscado fazer o comparativo, porque tem que saber muito... Só se você não comunicar, né? Entendeu? Tipo, eu vejo um perigo assim, entendeu? Tipo, se não for bem feito, pode acabar arranjando uma confusão. Mas, Lucas, você concorda comigo que a gente vive num mercado onde ou eu sou bom ou eu sou bom? Não tem espaço para mais ou menos hoje em dia, né? Então, assim, os que são bons, eles se sobressaem. Infelizmente, é o mundo aí do mercado, né? E os bons, eles acabam engolindo os mais ou menos. Né? Pessoal, queria deixar um beijo aí para vocês. Um abraço. Eu espero que tenham entendido esse material. Né? A gente encerrou hoje a questão da avaliação de desempenho e a gente vai entrar amanhã na questão da qualidade de vida, bem bacana, tá bom? Legal. Um beijo para vocês, bom descanso. Beijo, boa noite, Até mais. professora. Tchau. Tchau.